Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um segundo episódio na nossa série Manual de Sobrevivência do Estagiário Não Remunerado. Para quem não me conhece, eu sou Victoria Patrícia, sou técnica de análise clínica, estudante de biomedicina e compartilho minha rotina, dicas sobre biomedicina e análise clínica aqui no YouTube e lá no Instagram. Essa série é basicamente um manual de sobrevivência para você, para mim, estagiário não remunerado, para a gente conseguir sobreviver a esse período meio doido, turbulento que nós precisamos fazer para chegar ao nosso diploma. Beleza? Então, se você é estagiário de laboratório de biomedicina, seja muito bem-vindo. E caso você esteja em outra área, pode continuar nesse vídeo, porque as dicas que eu trago aqui vai te ajudar também, tá? Não é somente para biomedicina, não, tá? Ela ajuda qualquer estagiário não remunerado, beleza? Sendo não remunerado, tá incluso aqui, tá bom? Então, vamos lá. O tema do episódio de hoje é como não se sentir burro sendo estagiário. Difícil, pesado, todo mundo já se sentiu, né? Já, né? Então, vamos lá conversar sobre isso. Então, se você já saiu do estágio pensando, isso não é pra mim, não é possível ser tão burro assim, não é possível eu criar essa área tão difícil. Fica comigo, porque eu já passei por isso, e deixa eu te falar, isso vai acontecer até o final do seu estágio, ou até ao final da sua área. Complicado, serve, né? Mas para isso que serve esse manual, tá? Eu vou te ajudar aí a passar por essa fase que nós sentimos faltante de inteligência. E sim, eu já me senti isso. Eu quero contar uma história pra vocês, que foi quando eu fiz a coisa mais estranha que eu podia fazer, de verdade. Eu acho que até hoje é a coisa mais assim que eu falei, meu, como assim eu não pensei? Como assim a minha cabeça e o tico-teco não funcionou? Não é possível uma coisa dessa. Vamos lá, senta aí que lá vem história. Estava lá no meu primeiro dia e não deu tempo. Eu estava na triagem, no setor da triagem, e não deu tempo da gente fazer a leitura de urina, ok? Tava cheia a triagem, e lá é manual. Então, realmente é muito complicado quando atrasa alguns dias, porque realmente fica cheio. Então, a leitura das urinas, tá? Então, do exame de urina, que a gente leva para o microscópio, seria feito à noite, tá? Então, o pessoal da noite faria esse favor e leria pra gente. Então, pra gente não perder as urinas e não ter contaminação, a gente colocou as urinas no recipiente correto e ela falou o seguinte pra mim: coloca em cima da geladeira. Ela falou em cima da geladeira. Gente, vocês acreditam que eu coloquei em cima da geladeira? Meu Deus do céu. Gente, quando ela falou em cima da geladeira, era para colocar na parte de cima dentro da geladeira, porque nenhuma amostra pode ficar fora de um ambiente refrigerado, tá? Isso é o básico que a gente deve saber e isso é sempre falado naquele momento. Quando você entra no estágio, eles sempre falam sobre essa questão de condicionamento das amostras que a gente deve guardar. E eu coloquei em cima da geladeira. Ainda bem que tava, né, com o negocinho de transporte certinho, fechadinho, para não ter problema. E eu coloquei 106 amostras de urina em cima da geladeira. Tá? Isso tudo aconteceu em 3 minutos, tá, galera? Então não teve contaminação, não teve nada, tá? Então foi 3 minutinhos, nada aconteceu. E naquele momento eu me senti a pessoa mais burra do universo por simplesmente fazer isso. Tudo bem que deu tudo certo, porque realmente foi 3 minutos. Ela pediu pra eu colocar, eu coloquei e a doutora fez a ronda e viu. Não aconteceu nada, não teve nenhum problema que prejudicaria os pacientes. Mas eu me senti muito burra por não pensar na coisa mais básica, que é que as amostras devem ser bem acondicionadas. E que eu não consegui entender de uma maneira simples que ela falou. Isso realmente me deixou muito frustrada com a minha própria inteligência, com a minha própria forma de pensar. E mesmo assim, se ela tivesse feito isso, que ela não fez, mas se ela tivesse feito isso, eu como técnica, eu como alguém que sabe sobre biossegurança, deveria falar pra ela que não é correto, que deveria ser dentro da geladeira. Mas eu não consegui fazer isso. Então, isso realmente me abalou um pouco. Então, acontece com todo mundo, galera. De você errar uma coisa simples e sentir a pior pessoa do mundo, tá? Isso aconteceu comigo, tá? Põe aí nos comentários se vocês já fizeram isso ou só eu fiz uma coisa dessa muito doida, tá? Põe aí nos comentários.
Então, a primeira coisa é quando você erra, é você ser sincero, tá? Que você errou. E caso não tenha sido você, você falar o que aconteceu, tá? Então, você é muito sincero para que não enrolar, não tentar criar algo, não funciona, tá? É sempre bom você falar, porque sim, muitas vezes as pessoas jogam a culpa pro estagiário, já aconteceu comigo também. Mas quando você é sincero, as pessoas se acostumam com a sua sinceridade. Então, acostuma que quando você faz algo de errado, você pede perdão e você tenta corrigir. Ou quando não é você, você fala que aconteceu. Então, as pessoas se acostumam com isso. Então, elas começam a perceber. Oxe, como assim? A Vitória sempre fala. Então, não tem como ser a Vitória. Eu sou a Vitória. Né? Então, isso vira um costume. Elas conseguem te conhecer. Então, é uma dica muito interessante. Quando você erra, você começa a se sentir burra e por errar, a sinceridade realmente é a melhor opção que você possa ter, tá? Como estagiário também é muito importante isso. Primeiro você fala que errou, tenta corrigir e depois você permite que aquele sentimento venha. E quando eu falo permitir que esse sentimento venha, eu não falo de deixar ele vir destroçar a sua vida, né? Obviamente. Mas você pense nisso depois. Eu acho que uma grande postura assim que você pode demonstrar quando acontece algo que você fez de errado, que você fez algo de errado e se sente burro, é você tentar corrigir aquele lugar, aquele erro, ok? Então aí depois você para e fica pensando, tá? Porque se você permite que esse sentimento manipule tudo que você está construindo, tudo aquilo que você está querendo naquele estágio e permite que você, sabe, você perca o foco ali, as pessoas vão achar que você não tem controle sobre si. Esse sentimento, ele vai sempre acontecer, então você não pode permitir que aquilo entre em você. Você não é burro por errar algo, você não é burro por não saber a resposta, ok? Você tá uma pessoa que está num período de experiência, de ter prática, de entender. Então, você tem que sempre ter isso em mente. Estou no estágio para eu aprender, porque eu quero ter experiência, eu quero sair ali com todas as dúvidas ditas. Eu quero, se for para errar, erre no estágio, tá? Eu gosto de ter essa percepção. Não sei, põe aí nos comentários se vocês gostam dessa percepção, que é melhor errar no estágio do que realmente quando você entrar no mercado de trabalho. Então, se você tá tendo o mesmo erro, tá na hora de sentar e estudar, tá? Então, a gente não pode se acostumar com esse sentimento de jeito nenhum. Estagiário, meu filho, você não é nem remunerado. Você vai permitir ficar triste também? Aí não dá. Aí dificulta a sua vida, entendeu? Aí é pedir pra ficar todo dia deitado. Aí não dá. Então, você tem que pensar nisso, entendeu? Pô, já não recebo. Vou ficar aqui com pouco conhecimento? Não vou. Obviamente que eu não vou. Então, deixa só o BOzinho ser não receber. Mas não que seja falta de conhecimento. Bem, isso aqui é para os seus amigos familiares, tá? Então, se você é um estagiário não remunerado, eu deixo você cortar esse vídeo e mandar para seus amigos, beleza? Essa dica aqui, ó. O estagiário não remunerado, ele já sofre porque ele não é remunerado, beleza? No dia que ele faz alguma coisa e ele se sente muito burro sobre isso, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa urgentemente ligar para ele e perguntar: pizza, hambúrguer, chocolate é o quê? Entendeu? Paga uma pizza pro cara. Paga um cineminha, entendeu? Um chocolate, entendeu? Paga a Netflix dele naquele mês. Ajuda ele, entendeu? Então, quando você perceber que seu amigo, estagiário não remunerado, não está bem, está se sentindo burro, liga pra ele, fala que ele não é burro, não. Fala que ele só errou, entendeu? Paga uma conta de luz dele, entendeu? Ele vai ajudar muito isso, entendeu? Faz isso ajuda bastante, entende? Entendeu? É uma coisa bem legal de se fazer. Então, sim, você vai se sentir burro no seu estágio, tá? Faz parte. O que não faz parte é permitir que esse sentimento se empregue em você e não saia, tá? Ou que quando você erre sempre, você não faça algo para corrigir aquele erro. Não estude ou não tire as dúvidas para que aquele erro não aconteça, tá? Às vezes, já aconteceu comigo de eu focar pra não errar e acontecer. Mas eu não permito que esse sentimento venha. Tá no máximo um dia, tá? A gente deixa só um dia ali no máximo. Mas é importante que esse sentimento ele não tome conta ali do seu
processo inteiro que você tá fazendo de estágio, ele não pode te definir, tá? É só um sentimento e que ocorre de vez em quando a gente tá ali, mas a gente tá no momento de aprendizado. Então, quando você tá no momento de aprendizado, às vezes a gente precisa lembrar disso, é que errando que se aprende, realmente. Bem, o vídeo de hoje é sobre isso. Eu espero que vocês gostem. Eu pedi pra vocês colocar bastante coisa aí no comentário, mas coloquem, tá? Isso ajuda bastante aqui a gente entender o que vocês estão pensando, se vocês sentem, se essa experiência realmente é uma experiência única ou dividida pra todo mundo, tá bom? Então eu espero que vocês gostem desse vídeo. Curte, comenta, compartilha, tá bom? Faça esses cortes aí e mande pro seu amigo estagiário não remunerado, tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo, beleza? Tchau, tchau.